TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar então início à nossa conversa da tarde. Ok, obrigada, João. Então, a nossa conversa da tarde é sobre a família. A família que é o núcleo mais importante da nossa existência, não só em termos espirituais, e daí a expressão que o codificador lhe deu, parentela espiritual, mas também a parentela corporal, aquela que nós temos na nossa vida na matéria. Isto porquê? Porque nós aprendemos, obrigada Beatriz, nós aprendemos na doutrina que nós somos um ser multidimensional. Nós temos uma parte que vive na matéria, mas, por exemplo, quando estamos a dormir ou mais ligados ao mundo maior, nós somos seres espirituais continuamente com a nossa antena ligada. E podemos receber muitas mensagens também do outro lado da vida. Então não somos apenas a persona que aqui se apresenta hoje, a Maria, o João, o Luís, não, nós somos muito mais do que isso, não é? E enquanto seres espirituais, nós temos um património espiritual. Temos muitas vidas, temos que acreditar nelas, senão não entendemos a percepção e a perspectiva que o codificador nos traz. Temos muitas vidas que neste momento não nos é dado conhecer, ou seja, temos a bênção do esquecimento para que possamos evoluir com a nossa parentela corporal. É disso que vamos falar hoje então. Aperfeiçoarmos-nos através da família que temos, da família que escolhemos ou que o Pai Divino assim entendeu conceder-nos. Para isto nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus trouxe-nos esta questão da família através de uma reflexão pública e que o codificador deixou então no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no ponto 5. Então ele foi até aos evangelistas e foi citar Mateus e Marcos, que dizem o seguinte: e tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer a sua refeição. Ou seja, Jesus estava numa casa e essa casa estava cheia de gente. De tal maneira que quando os seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, ou seja, para o levar, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito, ou seja, tinha ficado menos são, sem saber bem o que fazer, não é? Tinha deixado de estar, tinha deixado de ser senhor da sua condição humana. Bom, nesta fase, ele não vai perder tempo e vai dar-nos uma grande lição sobre a família, sobre que família afinal é a nossa. Os seus irmãos e a sua mãe chegaram, permanecendo lá de fora, já percebemos que não conseguiam entrar e por isso mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e chamam-te. Mas ele respondeu, e é aqui que começa o seu ensinamento, que é curto. Nós vamos ver que são duas frases praticamente. Primeiro uma pergunta e depois a resposta, porque a pergunta era de retórica. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os que estão lá fora ou os que estão aqui ao pé de mim? E ele continua a dar a resposta. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Se nós lermos à letra, parece que ele está a repudiar a família corporal, mas não está. Ele está a falar-nos de uma outra família muito mais importante, porque essa não desaparece, essa não se dilui com os laços consanguíneos.
ele está-nos a falar da universalidade dos laços espirituais. Todos nós temos uma família espiritual. Nem toda está encarnada na Terra ao mesmo tempo que nós. Uns estão do outro lado a ajudar-nos deste lado. A ajudar-nos para que a nossa vida e a nossa reencarnação se cumpra. Não significa que nos estão a afastar das provas, estão-nos a ajudar a vencer as provas. É o contrário. Eles estão-nos a ajudar a ultrapassar e a vencer cada lição que nós precisamos de ter. Porque cada lição vai nos unir e vai fazer com que nós aumentemos a nossa família espiritual. Cada amigo que conquistamos, cada familiar difícil que abraçamos, vai fazer parte um dia da nossa família espiritual. E todos nós temos familiares difíceis, amigos difíceis, chefes ou companheiros de trabalho difíceis, e todos eles um dia farão parte da nossa família espiritual. A quem se refere Jesus? A todo aquele que pensa e age de acordo com a vontade divina. Quem são os irmãos e a mãe de que fala Jesus? De todo aquele que pensa e age como o Deus nosso Pai nos ensinou, de acordo com a vontade divina. Esse já é irmão de Jesus. Nós temos que pensar se já somos ou não somos irmãos de Jesus. E para a nossa conversa, especialmente se estivesse cá alguém novo, para a nossa caminhada hoje, às respostas sobre a família, nós temos que acreditar em 3 pressupostos. O primeiro é que somos espíritos imortais, ou seja, criados por Deus, nós jamais morremos. A imortalidade é inerente à nossa condição espiritual. A segunda é que reencarnamos inúmeras vezes para podermos aperfeiçoar o nosso espírito. Como é que nos poderíamos aperfeiçoar se não reencarnássemos? Era impossível. Para nos aperfeiçoarmos, precisamos de voltar sucessivas vezes, experimentar as mesmas lições onde já falimos, para voltar e conseguir um dia vencer. Por fim, nós precisamos de acreditar na lei divina, que é uma lei de amor justa, benevolente, mas que muitas vezes nós a vivenciamos com muita dor. Porque esquecemos que lá no passado deixámos experiências dolorosas por resolver. Então, vamos caminhar ao longo da nossa conversa de hoje com estes 3 pressupostos. Para justificarmos a nossa pertença a uma família, seja terrena ou espiritual, nós precisamos de recordar estas 3 condições. Ou então, é difícil entendermos a nossa família na matéria. Se nós formos materialistas e só considerarmos esta existência, nós não entendemos a nossa existência na matéria. Então, fazendo a caminhada pela visão espírita, vamos continuar com o codificador, com Allan Kardec, que no mesmo capítulo ele vai-nos falar da família, dizendo-nos que as famílias existem, ou melhor, há 2 tipos de parentela. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Ele vai ensinar-nos a diferença. E vai-nos dizer que as primeiras, as dos laços espirituais, são duráveis. Não se perdem. Porque os que se amam estão sempre ligados pelos fios do amor. Nós às vezes esquecemos isso. Quando perdemos um familiar que amamos profundamente, um amigo, nós esquecemos que o amor liga aqueles que se amam e nunca se esquecem, nem nunca estão desligados. E vão-se fortificar ao longo do tempo, ao longo dos milénios, pela depuração
e perpetuam-se no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. Kardec deixou isto muito claro no Evangelho. Mas também nos vem dizer que as outras, a parentela corporal, é frágil como a própria matéria. Às vezes vimos cumprir uma missão, outras vezes vimos cumprir uma pena. Temos que passar por aquela luta com o outro espírito. Outras vezes vimos dar prova do que já aprendemos. E então, com o passar do tempo, estas parentelas da matéria vão se extinguir e muitas vezes dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Ou seja, cumprimos a nossa tarefa e aquele trabalho, aquela ligação dissolve-se. Diz-nos ainda Kardec que os laços de sangue, pai e mãe, que nós temos todos que abençoar porque nos deram a vida, não nos podemos esquecer disso, eles deram-nos a vida. Só por isso nós devemos ser profundamente gratos. Não criam forçosamente os liames entre os espíritos, os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. As nossas famílias podem não ser arquitetadas por nós, podem ser impostas. Não nos esqueçamos que às vezes podemos escolher, mas outras vezes a família nos imposta. Porque é uma luta, é uma aprendizagem diferente para nós percebermos, ou para nós entendermos e aprendermos a sermos humildes, a aprendermos a perdoar, aprendermos a ser benevolentes, pacientes, que não somos. E vamos aprender com aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Porquê? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E nós temos aqui a definição do que é um ser espiritual e um ser físico. A origem é absolutamente diferenciada. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que fornecer-lhe o invólucro corpóreo. Os nossos pais deram-nos um corpo físico extraordinário, mas o nosso espírito não proveio dos nossos pais. Cumprindo-lhe, no entanto, aos nossos pais e a todos nós, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, logo aqui nós temos uma enorme diferenciação entre as nossas famílias espirituais e as nossas famílias corporais. E Kardec vai então ainda dizer-nos que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, porque, como nós sabemos, tudo está afirmado no pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E ele conclui, ou melhor, nós concluímos, porque este é um excerto deste capítulo, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E às vezes não compreendemos como é que dois irmãos se dão tão mal e dois colegas da escola que são amigos desde a infância, desde que olharam um para o outro. Eles olharam para o outro e ficaram amigos para sempre, para a vida toda. E nós não compreendemos como é que aquelas almas conseguem prosseguir todo o caminho de vida, apesar das dificuldades, apesar das lutas, e aqueles irmãos criados por aqueles pais não se conseguem entender. Porque eles nasceram numa família para aprender a amar, a perdoar, e ainda não foram capazes. Podem-se atrair, procurar, comprazerem-se juntos, continua Kardec, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências.
Se não concebermos a pluralidade das existências, não concebemos muitas vezes os ódios e os desafetos gratuitos, nem concebemos os amores que ocorrem desde que se viram. Aquelas pessoas são amigas desde que se viram. Entenderam-se desde o início e nós não conseguimos compreender nem justificar porquê. Vamos agora dar um salto do século XIX e vamos até ao século XX, porque Chico veio então consolidar a doutrina e Emmanuel foi aquele que nos trouxe uma mensagem sublime e esclarecedora de todo o Pentateuco que Kardec trabalhou no século XIX. E vamos a este livro Consolador, que é um livro de perguntas e de respostas, e vamos à pergunta 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Esta pergunta foi feita pelos encarnados a Emmanuel, está bem? E agora Emmanuel responde: o colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Nossa família foi projetada antes de nascermos. Nos seus laços, ou em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Nós, quando estamos lá em cima, nós temos muito boas intenções. Muito boas intenções. O problema é quando voltamos, que nos esquecemos das boas intenções, cimentamos, comprometemos-nos nesta tarefa extraordinária, mas voltamos e o nosso velho eu vem ao de cima e nós muitas vezes não somos capazes de cumprir aquilo a que nos comprometemos. Mas nós comprometemos-nos. E nascemos com esses familiares com quem precisamos de burilar as nossas diferenças. Então Emmanuel ainda nos diz que preponderam nesse instituto divino os elos do amor. Não podia ser de outra forma, não podemos estar só rodeados de inimigos, senão sucumbíamos. Se nós só estivéssemos junto com inimigos, nós íamos sucumbir todos os dias. Como é que íamos ultrapassar as nossas expiações e as nossas provas? Porque nós ainda não estamos em missão. Eu há pouco falei de missão. A missão é para poucos, não para nós, não é? Que somos espíritos medianos e que ainda têm muitas dificuldades, apesar de já termos muitos méritos também. E esse amor é fundido nas experiências de outras eras. Claro que nós já fizemos estes amigos há muito tempo, mas todavia aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. E se nós quisermos perceber as palavras de Jesus, quando Ele nos pede para nós amarmos os nossos inimigos, é assim que nós vamos amar. Esquecemos, deixamos de recordar, porque o cérebro físico não comporta essa memória, e aqui estamos nós juntos com os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, os nossos tios e os nossos filhos, a exercitar o amor e a aprender a amar o inimigo. Porque o amigo já amamos, temos é que aprender a amar o inimigo, para que o ódio desapareça, para que o amor prevaleça, para que o perdão nasça dentro de nós. Então, Emmanuel ainda nos vai falar sobre uma outra condição das famílias. A pergunta que lhe fizeram logo a seguir foi: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? Será que nós também nos reunimos em grupos? E Emmanuel conta-nos que os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, ou seja, nós temos sim famílias em grupo. Continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes do grupo. É que às vezes o familiar difícil, nós até escolhemos aquele espírito que caiu para o ir buscar.
para o ajudar a levantar-se, porque ele faz parte da nossa família. E é uma tarefa, não é uma missão, mas é uma tarefa. Uma tarefa que nós aceitamos e muitas vezes nos propusemos para o ajudar a caminhar connosco. Há espíritos que esperam séculos para que os seus familiares evoluam na Terra e subam todos em conjunto para planos mais felizes. A Rainha Santa é um caso desses. A Rainha Santa continua à espera daqueles familiares que ainda não foram capazes de ascender e está a trabalhar também para eles. Os outros estão a continuar os seus trabalhos iluminativos e redentores, ou seja, estão a trabalhar em favor de si próprios e da humanidade. Elementos mais rebeldes e estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. É assim que eles vão evoluir e é assim que eles vão conseguir alcançar os familiares que já estão em melhor condição. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam, ou seja, as nossas famílias espirituais aumentam à medida que se aproximam da compreensão do Omnipotente de Deus, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina. E Emmanuel está-nos a falar que todos nós caminhamos para uma única religião. As religiões andam todas por aí, umas contra as outras, mas Emmanuel ensina-nos que só há uma religião, a religião cósmica do amor e da sabedoria, porque somos todos irmãos. E é desta unificação que ele nos fala, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Um dia vamos ver todos os nossos irmãos como verdadeiramente irmãos em Cristo e em Deus. E nós dizemos o Pai Nosso, mas nós não interiorizamos que o Pai Nosso é Pai de todos nós. Nós falamos, mas dizer e sentir são coisas diferentes. Bom, e como é que a lei nos reúne? É porque a lei reúne-nos a todos. Mas como é que o faz? Como é que define que nós nos vamos reunir com um espírito e não com outro? No livro Pensamento e Bíblia e Vida, desculpem, eu estava a pensar, é uma Bíblia do pensamento. Pensamento e Vida, no capítulo 12, vai-nos então dizer, mais uma vez, Emmanuel, que cada criatura está provisoriamente. É porque o modo como pensamos hoje não é o modo como vamos pensar daqui a 200 anos. Felizmente. Está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. De que é que ele nos fala? Ele fala-nos que pelo pensamento nós temos uma sintonia e que pela sintonia nós vamos atrair-nos uns aos outros. E é assim que a lei nos vai reunir, pelo padrão vibratório que nós temos. Vai reunir as almas porquê? Porque nós refletimos-nos uns aos outros. É ainda assim, continua no mesmo livro, que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos. Nós às vezes vamos ver famílias que têm todas a mesma profissão e nós nem nos perguntamos porquê, mas a doutrina espírita explica-nos porquê. Continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos,
mediante o trabalho em comum e segundo a lei da reencarnação, do renascimento, o património evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Quem são estes espíritos? São aqueles que se reúnem no bem. Agora vamos ver os que têm dificuldades. Porque Emmanuel é muito pedagógico para nós aprendermos tudo. Mas também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, pensamento, que vemos dipsómanos. O que é um dipsómano? É alguém que é alcoólatra. E cleptomaníacos. O que é um cleptomaníaco? É uma pessoa que tem uma impulsão de roubar, mas porque tem um impulso. Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Ou seja, são famílias que têm a mesma prova a vivenciar. Porquanto, muitas inteligências transviadas se ajustam no campo genético. E às vezes dizemos, a doença é genética. Pois é porque depois temos o outro problema espiritual a vencer todos juntos. E se o vencermos todos juntos, vamos no final da nossa reencarnação ser felizes. Vamos conseguir alcançar a felicidade porque aquela prova foi vencida. E essa é a nossa felicidade. A felicidade é conseguirmos ultrapassar pouco a pouco, todos juntos, as dificuldades. Então elas ajustam-se ao campo genético? Ajustam sim. São as tais doenças de nascença. Nascemos com elas. Daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. E quando é que isto aconteceu? Pode ter acontecido na última reencarnação, há 3 reencarnações atrás. E porquê que é hoje que estamos a vivenciar a prova? Porque hoje já temos condições para a vivenciar e para a vencer. Quando nós temos uma prova, e Jesus disse-nos isso, nós não temos um peso nos ombros que não consigamos carregar. Pode ser difícil, mas conseguimos-lo carregar. Então, quando a prova vem ao nosso encontro, nós já temos condição para a vencer. E não esqueçamos isso. E ela vem onde? Vem no seio da família. Ainda entre a terra e o céu, é sempre bom recordar que as nossas famílias do coração terrena também se separam. Nós também perdemos, todos nós, familiares que nós amamos profundamente. E muitas vezes perguntamos, será que nos vamos afastar para sempre? O sempre não existe. Porque, como já dissemos, é a lei de amor, é o amor que nós temos uns pelos outros que tece ligações entre nós. O que devemos fazer? Devemos orar, devemos ter os melhores pensamentos e devemos deixar que a divina providência se encarregue de tudo o que é necessário. O instrutor Clarencio, neste livro muito bonito que é sobre a família, ele vem então dizer-nos, através, já sabemos que é André Luiz, o espírito, que passou a mensagem ao médium Chico Xavier, vem-nos dizer que todas as criaturas, individualmente, contam louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. Quem são as nossas entidades afins? Bom, para além do nosso anjo da guarda que nos acompanha desde que reencarnamos e renascemos na Terra, nós temos espíritos protetores e, quando é possível, temos espíritos familiares que também nos acompanham. Quando é possível, mas é raro. É bom que tenhamos isso em consideração. Porquê, já agora?
não faz parte aqui da nossa palestra, mas porquê que é raro? Porque o nosso espírito, o espírito do nosso familiar que desencarnou, muitas vezes ele sofre quando nós sofremos e desequilibra-se. Então, para ele não se desequilibrar e não ficar em pior situação, a providência divina, os amigos espirituais não o deixam aproximar-se de nós. É uma bênção para ele e é uma bênção para nós. Mas a orfandade real, como nos diz Clarencio, não existe. Ninguém está órfão. Todos nós temos alguém que nos acompanha. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Ninguém é órfão de Pai, porque o Pai Divino ampara todas as criaturas. Mas precisamos de orar, de meditar, de ler o livro que nos eleva o pensamento, de estudar, para conseguirmos sentir, por muito leve que seja, a presença dos amigos espirituais. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Eles estão lá a ajudar-nos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Então nós estamos unidos. Sentimos-los conosco? Por vezes não. Por vezes sim. Mas temos que fazer o nosso trabalho de subir. Porque eles fazem o trabalho deles, o esforço de descer. Então, e como é que a lei divina reestrutura este processo de reharmonização dos espíritos? Nós fomos até Vida e Sexo agora e isto é só para recordar mais uma vez que a única ou a grande de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma, diz-nos Emmanuel, talvez mais importante na sua função educadora e regenerativa. Não educa só. Os pais educam os filhos. Os pais dão uma mensagem aos filhos, não só moral, espiritual, material, mas também contribuem para a sua regeneração. Como os filhos também contribuem para a regeneração dos pais. E quem é esta estrutura? É a família. Aquela família pequenina, é ali que nós aprendemos, é o nosso laboratório evolutivo. Nós vamos agora até esse laboratório evolutivo, como não podia deixar de ser, a reencarnação mais famosa é a de Segismundo. Então vamos resumir o que nos diz o capítulo 13 de Missionários da Luz. Tem que ser resumido, muito resumido. Então, numa reencarnação ou numa encarnação anterior, um casal, Adelino e Raquel, viveram uma história muito conturbada. Segismundo seduziu Raquel, assassinou Adelino e agora eles estão todos no plano espiritual. E no plano espiritual, como vocês devem imaginar, quando eles desencarnaram, eles estavam numa intensa vibração de ódio. É muito humano. Perdoar é a nossa grande dificuldade. Então, com muito trabalho dos mentores, porque eles trabalham muito em nosso benefício, com muito trabalho dos mentores, o casal, Adelino e Raquel, antes de reencarnarem, combinam que vão ser de novo marido e mulher. Reparem bem, um casal onde ela traiu o marido. Não era fácil para ele ir ser marido dela. E o Segismundo vai ser filho.
Eles combinam isto tudo no plano espiritual. E este é um compromisso que eles trazem. Eles trazem a hipótese de mudança deste triângulo afetivo. Ou seja, o triângulo vai voltar a repetir-se, mas agora Segismundo vai aprender a amar Raquel como mãe, um amor sublimado, e Raquel vai aprender a amar Segismundo como filho. Ela também vai ter que sublimar o seu amor. Ou seja, ela vai subir a vibração do seu amor. Então o triângulo repete-se, mas a espiritualidade maior tratou de encontrar uma forma de inimigos do passado evoluírem em conjunto. Não vai ser fácil a reencarnação de Segismundo. Porquê? Porque Segismundo vai ser preparado para reencarnar. Eu trouxe só uma imagem. Para reencarnar, ele vai sucessivas vezes à casa de Adelino e Raquel, mas o Adelino tinha muito medo dos encontros que ele tinha com Segismundo no plano espiritual. Ele acordava com pesadelos. Mas ele acaba por aceitar o Segismundo como filho, e Segismundo vai reencarnar para fazer a sua caminhada. Adelino vai perdoar Segismundo e, ao perdoá-lo, vai então aceitá-lo como filho. Estas reencarnações são muito frequentes no planeta de provas e expiações. É uma reencarnação educativa e regeneradora. O que é Adelino e é a Raquel? Nós trouxemos aqui uma frase do livro Nosso Lar, do capítulo 20, que nos diz que na fase evolutiva, esta para o casal, na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Então os casamentos não podem ser fáceis nem simples, são lutas, mas que podem ser bem vividas e ganhas. E que são reduzidos matrimónios de almas irmãs ou afins. E a esmagadora percentagem são lições de resgate, como a de Adelino e Raquel. Há qualquer coisa para resgatar, há qualquer coisa para resolver, para aprender a amar e a perdoar. O maior número de casais, continua, humanos, é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. E aqui tenhamos sempre em consideração que, se somos intuídos para o bem, também somos assediados pelas entidades do mundo inferior. E como é que vencemos esse assédio? Pelo perdão, pela capacidade de perdoar continuamente. Porque qualquer relacionamento exige perdão. Qualquer relacionamento exige compreensão. O Espiritismo não é contra o divórcio. Basta ler o Evangelho. Mas o Espiritismo também nos diz que, na maioria dos casos, nós podemos levar a nossa caminhada até ao fim. Na maioria, não são todos. Ora, voltando aqui à reencarnação de Segismundo, como é que nós vamos consolidar o amor entre casais desavindos, entre filhos que não se entendem muito bem com os pais e vice-versa, pela reencarnação e pelo véu do esquecimento? Adelino e Raquel não saberiam que iam caminhar com o seu anterior algoz, e Segismundo não ia passar pela vergonha de recordar o que tinha feito. É o que Deus Nosso Pai nos permite. É que nós não passemos por vergonhas sucessivas perante os nossos irmãos do caminho e que nós consigamos ultrapassar as nossas dificuldades e usar todo o nosso potencial que já está dentro de nós. Então, caminhamos todos para o perdão recíproco.
caminhamos todos para o amor de que nos falou Jesus. E agora trago-vos uma família feliz, porque as famílias também são felizes. Eu trouxe esta como exemplo. Estas imagens aqui são da família alemã Bach. Ela deu ao mundo durante 250 anos mais de 50 músicos. Extraordinário. Isto está no livro Pensamento e Vida, não a família, mas a mensagem de Emmanuel. Porque os espíritos também se ajudam para fazerem trabalhos em nosso benefício. Seja nas ciências, na arte, na música, na literatura. Nós vamos encontrar famílias de médicos, famílias de arquitetos, famílias de agricultores. Então diz-nos Emmanuel que uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina. É que a música é uma arte divina. Em sua descendência. Porque muita vez os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical. Então estavam lá em cima, no plano espiritual, outros estavam aqui e eles trabalhavam juntos. Uns vieram a seguir e foram continuando esse trabalho. Então, desde o reino do Espírito, eles os incentivavam, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Isto é extraordinário. A humanidade continua a evoluir porque já há espíritos sublimados que vêm à Terra, ou mais sublimados, que vêm à Terra para nos trazer mensagens divinas, para ajudar a humanidade a evoluir em todas as suas dimensões. E são famílias, não só no mundo espiritual, como no plano material. Então, como é que nós vamos obter a emancipação espiritual a partir do Instituto da Família? Só há uma forma. Nós temos que desenvolver virtudes. Se o nosso grande desafio é a família, se nós vamos praticar aqui na Terra, ou pôr em prática aqui na Terra o que aprendemos na erraticidade, a erraticidade é o período em que estamos desencarnados, através de tudo o que já aprendemos em vivências anteriores. O que é que nós estamos a fazer na Terra? Estamos a colher aquelas sementes que fomos semear na erraticidade. Nós também somos semeadores. Como a parábola do semeador, nós também semeamos nas nossas múltiplas existências. Ai, desculpem, agora andei para trás, não era a ideia. Ora bem, a primeira virtude, aquela que está na base, como nos ensinou Jesus no Sermão da Montanha, é a humildade. Se eu não aceitar as minhas dificuldades, eu não posso melhorar. Se eu não conseguir tentar ver quem sou, não me basta o outro dizer-me como eu sou. Eu tenho que ver como eu sou. Senão eu não consigo melhorar. Então, a humildade é a primeira condição, primeira virtude. A segunda é estabelecermos na nossa casa a mansidão, a paz. E muitas vezes, para estabelecermos a paz, precisamos da humildade e precisamos do perdão. Porque o perdão caminha na nossa vida sempre com todos os que caminham conosco. Por fim, só através do perdão é que nós vamos aprendendo, pouco a pouco e palidamente, porque nós não amamos ainda, como Jesus. Nós vamos aprendendo a amar pouco a pouco.
E que não digamos daquelas frases como: depois de tudo o que eu fiz, é assim que me pagas. Não aprendemos nada. Se nós cobrarmos, nem que seja aqui na nossa mente, o que fizemos a alguém, nós ainda não amamos. Essa é a nossa medida para perceber até onde vai o nosso amor. Qual é a nossa qualidade de amor? Mas já temos amor pelos nossos? Muito bem. Se já conseguimos amar dentro do reduto da família, já aprendemos algo. Um dia vamos aprender a amar a família universal. Vamos agora até à primeira virtude de que falamos. A humildade. Não está na pobreza. Não precisamos de ser pobres. Há ricos humildes e há pobres orgulhosos. Não está na indigência, não está na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, e quantas vezes não temos o direito de reclamar lá em casa, de julgar e de reprovar, e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Tão difícil que é para nós fazermos isto. Abençoar e calar. Mas vamos à segunda que trouxemos, a benevolência. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, e como ninguém vive no paraíso, em todas as casas há tribulações e discórdias. Recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis, na beneficência da alma. O primeiro passo para reajustar a vida lá em casa através da harmonia e da segurança. Se não formos capazes nunca de dar o primeiro passo, não somos humildes e também não somos benevolentes. Então Emmanuel vai nos dizer que bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. E precisamos sempre de recompor o caminho com aqueles que caminham conosco. A maior harmonia que fazemos nos nossos relacionamentos familiares é a harmonia, é a paz e é o amor. Só a partir daí é que nós conseguimos caminhar verdadeiramente para vivermos de uma forma mais feliz. Mas Emmanuel tem uma frase extraordinária que é esta: não cortes onde podes desatar. Desatar dá trabalho, muito trabalho. Cortar é muito fácil. Mas cortar significa agressividade. Cortamos relacionamentos, nem os queremos ver à frente, não é? Achamos nós que cortamos o mal. Não cortamos nada. Estamos a adiar para nova reencarnação. Não cortamos rigorosamente nada. Adiamos. Então vamos aprender a desatar os nós das nossas vidas com suavidade, com perdão, com misericórdia, com bondade e benevolência. Porque só assim é que nós conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades. Vamos agora à nossa última mensagem, que é de Emmanuel, como não podia deixar de ser, e é sobre a família. Porque ele sabia que a nossa tarefa é difícil. A luta em família, diz-nos, é problema fundamental da redenção do homem na Terra. É uma frase muito forte. É através da família que nos redimimos. Mas ele a seguir diz-nos algo extraordinário. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 a 10 criaturas?
é que nós temos que aprender a servir este grupo pequenino. Esta indagação lógica estende-se a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E depois diz-nos ainda: é impossível auxiliar o mundo. Não queiramos ir auxiliar o mundo lá fora se ainda não fizemos o trabalho lá dentro. Quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos sitiou a título precário, difícil e temporário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, antes de abraçarmos o mundo lá fora, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E é nesse momento, quando regressarmos à pátria espiritual, que nós vamos recolher as nossas sementes, que nós vamos aprender, que vamos colher, porque a colheita é obrigatória. Semeamos durante a reencarnação e, do outro lado, quando regressarmos à pátria espiritual, nós vamos colher aquilo que semeamos. Mas se conseguirmos ultrapassar esta grande lição com aquela família pequena em que Deus, nosso Pai, nos colocou, nós sairemos da nossa existência muito mais felizes. A felicidade não é deste mundo, disse-nos Jesus. As lutas são muitas, mas Ele está no leme. Como Bittencourt Sampaio nos disse, Jesus está no leme. Então vamos abraçar o coração magnânimo de Jesus, vamos continuar a orar e a procurá-lo nos nossos corações, porque Ele vai ajudar-nos a ultrapassar as nossas dificuldades. Muita paz, muito obrigada por me ouvirem. Bom, eu acho que esta palestra é muito importante para todos nós, não é? Faz-nos muito bem, de vez em quando, vir às origens e, normalmente e naturalmente, recordarmos tudo aquilo que a maioria de nós já sabe, já aprendeu, mas que ainda, infelizmente, não conseguimos pôr em prática, pelo menos totalmente. Então, vamos tentar, efetivamente, refletir, ficar com esta lição de hoje no nosso pensamento. Vamos refletir bem e pensar que dentro de casa é onde começa a nossa transformação moral. Tem que ser aí, por muito que nos custe, porque sabemos que a maioria daqueles que nos rodeiam não foram precisamente amigos íntimos no passado. Mas estamos aqui é para aprender, para semear, mas também colher. Colher tudo aquilo de bom que a doutrina nos ensina. E vamos então à nossa prece, e como estamos já fora da nossa hora, e a disciplina deve ser um dos nossos pilares, não foi em vão que Emmanuel, quando se encontrou com Chico pela primeira vez, lhe disse por 3 vezes que o que ele necessitava dele, Chico, era disciplina. Então vamos ser disciplinados e vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais por terem estado aqui conosco. Vamos, Senhor, meditar mais uma vez nas lições que nos foram trazidas esta tarde, importantíssimas para a nossa evolução. E vamos dirigir-nos
àquele que nos trouxe a mensagem do nosso Criador e Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, perturbação ou obsessão. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.